Olá, meus amigos e minhas amigas, operadores do direito de trânsito, queridos colegas, inimigo das multas. Eu costumo dizer que nós não somos inimigo das multas, né? A gente vive das multas. Ou seja, você pode ter 2 ou 3 rendas, mas uma dessas rendas é recurso de multas. Então a gente não é inimigo, mas é um termo que eu uso para convencer os clientes a chegarem e a procurar o meu serviço. E assim você também pode fazer. Não é patenteado, pode usar o termo inimigo das multas. Essa aula de número 9.3, fragmento da aula de número 9, que nós vamos falar sobre o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Olha só, pessoal, o marco temporal para a defesa prévia e para o recurso jare é a lavratura da infração. Já o marco temporal para o recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, é a resposta do recurso que você apresentou à jare. Então, a resposta do recurso que você apresentou à jare, quando você recebe aquela resposta, você tem 30 dias para apresentar recurso ao CETRAN. As teses de defesa do CETRAN são as mesmas da jare e você pode acrescentar a omissão na resposta. Nunca peça requerimento, nunca faça requerimento de resposta fundamentada lá da jare, porque você está dando um tiro no pé. Quando você faz o recurso à jare, eles têm obrigação de responder com fundamentação técnica, dizer por que indeferiu, baseado na súmula tal, na lei tal, no artigo tal, não vimos aqui, não vislumbramos o direito de cancelamento daquela infração. Bababá, e continua. Se eles não fizeram isso, houve omissão. Aí você vai pedir a eles que enviem a resposta? Não. Você simplesmente recebeu a resposta, foi indeferido, foi beleza. Você vai ao CETRAN e você vai protocolar o CETRAN e vai justificar dizendo, assim como já foi apresentado na jare, argumentos que corroboram com o cancelamento da infração repetidos aqui, acrescento a questão da omissão na resposta, uma vez que o órgão não respeitou o que determina a legislação brasileira de trânsito. Ou seja, aquela omissão é uma tese de defesa. Para você ir ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, é obrigatório ter apresentado recurso à jare. Não tem como ir ao CETRAN sem ter apresentado recurso à jare. Eu digo a você a dica que eu faço. Quando o meu cliente me procura, ele não tinha conhecimento da infração, ele foi pagar um emplacamento, está lá a infração, e já passou defesa prévia, já passou jare, já está penalizado a multa. O que é que eu faço? Eu apresento o recurso à jare intempestivamente. Já passou 6 meses, eu vou apresentar. Eu apresento o recurso e aguardo a resposta. Geralmente a resposta vem, essa junta administrativa de recurso de infração não reconhece o recurso, não conhece o recurso em decorrência da intempestividade. Eu pego essa resposta, fundamento com a ignorância do meu cliente, ele não sabia da infração, e vou ao CETRAN, e geralmente o CETRAN cancela a multa. Você entendeu? Olha só, eu vou pegar um recurso e vou apresentar a jare. Mas por que eu vou apresentar se a jare não vai conhecer o recurso? Ela vai indeferir. É justamente isso que eu quero. Quando ela indeferir o recurso, e ela vai dizer o motivo do indeferimento ou não, eu vou ao CETRAN e digo ao CETRAN, CETRAN, meu cliente foi multado em janeiro de 2023, mas só teve conhecimento dos fatos em outubro, sendo que já tinha passado o prazo da jare e da defesa prévia. Ele apresentou recurso à jare, só que o mesmo foi indeferido. Porém, meu cliente não sabia da infração. E aí você consegue ter a observância do direito do seu cliente e o cancelamento daquela infração. Vale ressaltar que o CETRAN não faz parte do órgão de trânsito que autuou. Ao contrário da defesa prévia, ao contrário da jare, que é o mesmo órgão, o CETRAN não é o mesmo órgão. O CETRAN é um órgão ligado ao DETRAN.
só que ele não faz parte diretamente do Detran, ele é uma subdivisão do Detran, é como se fosse um colegiado. Esse é um conselho que se reúne a fim de julgar aquelas multas 2, 3, 4, 5 vezes no ano, e ela não tem ligação direta com nenhum órgão, ela tem sim a ligação indireta com o Detran. Só que na maioria dos estados você vai protocolar o recurso ao CETRAN no órgão que te autuou. Você vai chegar no órgão que autuou o seu cliente, vai apresentar recurso ao CETRAN pedindo que seja direcionado ao CETRAN. É como se fosse, pessoal, uma apelação, um recurso de apelação. Você vai apresentar aquela informação ao juiz e vai jogar lá as razões para o tribunal. Então você vai informar tudo juntinho, uma petição só, dizendo: órgão, eu não aceito a sua resposta de indeferimento do recurso que eu apresentei a Jari e quero que você remeta este novo recurso ao CETRAN. Aí você vai diretamente ao CETRAN, aí o órgão vai ao CETRAN encaminhar o seu recurso. Sendo que tem uma ou outra oportunidade que você vai diretamente ao CETRAN. Aí vai do estado, vai de cada situação. Mas normalmente, em 90% dos casos que eu pego aqui, eu protocolo no órgão de trânsito que autuou o meu cliente e este órgão é que remete os autos para o CETRAN, beleza? O CETRAN, pessoal, é um órgão 100% técnico, 100% coerente com a norma, com a lei. São advogados, promotores, procuradores, juízes aposentados, são pessoas aí do mundo das autoescolas, são pessoas com notável conhecer e saber jurídico de trânsito, e são pessoas que evidentemente trabalham de forma coerente com a norma, com a lei. Normalmente, na maioria dos casos, já vou dizer aqui, as minhas infrações são canceladas lá no CETRAN. Em 90% dos casos eu consigo resultado no CETRAN, consigo bons resultados na Jari, poucos resultados na defesa prévia, mas consigo bastante resultado contundente, resultados bons lá no CETRAN, beleza? Então o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito que se reúne 2, 3, 4, 5, 10 vezes por ano, dependendo de cada estado, de cada órgão, e ele é composto por operadores do direito com notável saber do direito de trânsito, tá bom? Obrigado por assistir a aula até aqui, e a próxima aula nós vamos falar sobre auto de infração de trânsito, o documento mais importante da defesa do seu cliente.